Olá, começando mais um podcast de tudo um pouco. E hoje, nossa convidada é uma mulher, né? Décimo podcast, a primeira mulher a visitar o de tudo um pouco. Conosco, Virgínia Queiroz, 56 anos, terapeuta ocupacional, formada pela Unifor em 1990. Tem uma carreira brilhante com essa Virgínia. Ela é cofundadora da PAI de Maranguape, que vai completar 27 anos a PAI Maranguape. Participante da Deusas da Mama, aqui também um projeto que combate e ajuda as, as, as mulheres que têm câncer de mama, que foi fundada pela Agna Freitas, que a gente manda um abraço e que em breve também será uma das mulheres que a gente vai trazer para conversar sobre a Deusas da Mama. Tá? A gente vai conversar sobre muitas coisas, principalmente sobre a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência de Maranguape. Não sei se o nome está certo, ela corrige depois. E também a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A gente vai entender esses conceitos, estão sempre se modernizando. Tá? E, Virgínia, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Vamos conversar sobre como que aconteceu aí a formação, como que você enxergou que você seria uma terapeuta ocupacional. Boa tarde, para mim é um prazer, uma honra estar aqui conversando com você, né, Mar? Já se conhece há boas caminhadas, né? E achei super interessante esse momento, né? Essa ideia, esse projeto de podcast, que eu acho que Maranguape é uma coisa mais à vontade, né? Que a gente possa estar dialogando e trazendo a vida da cidade, para que a cidade conheça. Então, a terapia ocupacional ela veio para a minha vida de uma forma muito suave, né? Eu sempre gostei da área da saúde, mas eu não tinha muito interesse de ir para o foco da medicina. Não era a minha praia, assim, não tinha muito foco para a área da medicina, mas eu queria algo que fosse voltado para a área da saúde. E eu tinha uma experiência dentro da minha casa, que era minha avó Matilde, que era a mãe da minha mãe, tetraplégica, e, e ela me ensinou muito, né, a nos relacionar com ela. Então, ela era uma pessoa extremamente íntegra dentro de casa, mesmo com a condição física dela, não se locomovia, mas ela dava conta de todo mundo. E aí eu tenho uma prima, a Cacau, que era terapeuta ocupacional, professora da universidade, a gente trocava algumas ideias. E um certo dia, quando foi na minha época para fazer vestibular, disse, olha, eu conheci, tive a noção né, do curso e resolvi esse curso que eu quero. Né? Então, me matriculei, passei pela primeira vez, em 95. Eu acho que foi uma das coisas mais lindas, assim, né? A gente fica tudo entusiasmado. Sou uma garota que veio do interior, da região do Médio Jaguaribe, né? Lá ao norte do Médio Jaguaribe, já divisa com o Rio Grande do Norte, que é Iracema, minha cidade natal, minha terra que eu tenho. Assim, os meus pais, inclusive, voltaram recentemente, que eles já tinham saído, né? E voltaram agora para a fazenda. Mas é uma cidade que cresceu, ela teve um novo olhar. E eu sou uma garota que veio, né? Os pais, como não só os meus pais, como todos os outros pais que os filhos chegavam, faziam o ensino, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio vinha para Fortaleza ou para outra cidade mais próxima. Na época era Limoeiro, né? A nível de Ceará, e o outro momento era Pau do Suerro, porque era perto, que é divisa. Ir para o Rio Grande do Norte ou vir para o Ou Ceará? ia para o Ceará ou para o Rio Grande do Norte. Então a gente só que era um desafio muito grande. A gente ficava praticamente quase o dia todo dentro de um transporte, né? E naquela época a gente tinha mais dificuldade. Então meus pais decidiram que terminasse o ensino fundamental, vinha para Fortaleza. Eu vim para Fortaleza com 11 anos de idade, para casa dos meus tios, irmão dos meus pais. E aí eles me acolheram como filha, foram momentos maravilhosos, assim, me deram todo o suporte necessário. E naquela época eu era uma estudante profissional. Eu vivia para estudar, eu vim para estudar. E eu foquei isso. E eu vim num período, depois meu irmão, os outros começaram a vir. Sou eu filha de mulher, filha única de mulher, e tenho mais 5 irmãos. Então eu fui a primeira a vir, depois foram vindo os outros. No final todos estavam aqui,
E depois os pais vieram, né? Então, foi uma jornada bastante significativa para todos nós, né? O papai deu a liberdade, deu essa autonomia. Ele disse que ia dar aos filhos aquilo que ele não teve, que foi estudar, né? E todos nós aproveitamos, sim, esse momento. Eu fui a primeira filha a me formar. E para mim foi a profissão, para mim a melhor profissão, né, do mundo é a terapia ocupacional. Me encontrei com ela, né? Eu fiz o meu contexto assim. Antes de terminar, eu já tinha uma história, eu tinha já uma identidade muito forte com pessoas com rancenias, então eu já era voluntária lá do leprosário, da Antônio Justo, aqui em Maracanaú, lá em Maracanaú. Então, eu já tinha uma relação de estágio, né? Então, quando eu terminei, eu já sabia o que eu queria, eu conseguia, né? Já ia em congressos, apresentar artigos, mostrar meu trabalho, né? Eu tinha uma relação muito próxima também com São Paulo, o Instituto Lauro Souza Lima, porque em Bauru, que era o instituto de pesquisa sobre o assunto da hanseníase no Brasil todo, e era só lá que tinha. E na época, na minha época, era onde estava se descobrindo a cura da hanseníase. Então, eu vivi esse momento de transformação muito grande, né? E quando eu me formei, logo já foi com emprego, né? Já em Maracanaú foi a minha. Aliás, já foi a Unifor, eu fiz um processo seletivo na Unifor e assumi a Unifor, logo recém-formada, a disciplina de dermatologia na Unifor. Fiquei lá durante 8 anos e concomitante, né? Logo em seguida assumi Maracanaú, comecei a trabalhar em Maracanaú como terapeuta ocupacional, também no leprosário. E 4 anos depois, ou foi 3 anos depois, eu fiz o concurso Maranguape e vim para Maranguape. Então, eu conheci. O concurso foi em 93 e eu vim para Maranguape no dia do meu aniversário, 1º de setembro. Né? Assumi Maranguape. Já pertinho das festividades. Exatamente, da cidade, né? Então, acho que hoje eu tô com 30 anos, né? De profissão, uma boa carreira. Maracanaú, esse tempo que eu estou também. Também Maranguape. concurso, Maracanã? Não, na época não existia Você foi concurso. efetivada por conta do teve alguma lei que Porque a questão, logo em 88, né? A partir da Constituição de 88, quem tinha vínculo, quem tinha vínculo público a partir de um período era efetivado e tinha um prazo, né? Tinha uma data X, e nessa época eu pude me oportunizar, porque já tinha um vínculo com o município. Em Maranguape, eu sou concursada, já estou aí com uns 28 anos de caminhada. Eu acho que foi uma das cidades mais belas que eu conheci, né? Que me acolheu, que eu consegui cada vez mais me reconhecer enquanto profissional, enquanto pessoa. E hoje eu escolhi Maranguape para morar, né? Na época eu morava em Fortaleza, depois passei a morar em Maracanaú e casei e vim morar em Maranguape. Então, para mim, é uma cidade extremamente acolhedora e que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração. e fundou a APAI. Como que foi foi em Maranguape, não foi em Maracanaú? Pois eu tenho um longo trabalho em Maracanaú, né? Lá eu exerço a minha profissão de terapeuta ocupacional. Comecei lá, né? A minha experiência profissional é na área da reabilitação neurofuncional de adulto, do politraumatismo, do paciente neurológico, né? E trabalho muito com as adequações de órteses e próteses, meus auxiliares de locomoção. Eu tenho muita afinidade com esse conceito profissional de instrumentos, né, para pacientes que precisam. E aqui eu fiquei, de fato, quando eu passei, eu fiquei trabalhando durante 2 anos, assim, dentro do consultório da terapia ocupacional, quando eu assumi. E nesse período de 2 anos, quando eu cheguei, já existia uma terapeuta ocupacional, que era a Kátia Xilene, linda ela, e que já atendia algumas crianças com deficiência, além de pacientes, que era quando a gente entra no serviço público, hoje não, as coisas já, os profissionais já vai se profissionalizando mais, a gente não fica clínico, né? Não atende toda a demanda, já vai tendo organiza mais um tipo de demanda de atendimento.
E aí, na nossa época, a gente atendia todos os pacientes que vinham, né? Que seja criança com disfunções neurofuncionais, ou que seja adulto com traumatismo, amputados, a gente atendia o que vinha. E nessa dinâmica, né, quando eu cheguei, a gente dividiu um pouco os pacientes, eu e a Kátia ficou mais com criança com deficiência, eu fiquei um pouco mais com adulto. E a gente, nessa dinâmica, a gente percebeu que a gente tinha um volume grande de crianças e adolescentes com deficiência. E algumas mães se inquietavam muito, né? E eu fui uma das terapeutas que recebi a filha da Fátima Braga, as duas filhas da Fátima Braga. Que a Sarana veio primeiro, depois veio a Mariana para mim. E a Sarana e a Mariana já estudavam em escola particular, né? Mas existia muita inquietação, né? E eu lembro muito que ela dizia, olha, eu quero muito que as minhas filhas estejam na escola, mas que a escola acolha a minha filha, né? E a gente tem muitos desafios. E a grande maioria das mães, aliás, todas as outras mães que estavam com seus filhos, nenhum estudavam. Crianças e adolescentes já não estudavam. Porque naquela época as escolas, que seja públicas, o sistema, né, públicas ou privadas, não recebiam crianças com deficiência ou pessoas com deficiência, né, estudantes com deficiência na época. E a gente resolveu, a Fátima começou a ensinar, minha filha precisa estudar, minha filha precisa estar num ambiente onde seja acolhido. E aí ela começou a dinamizar isso com outras mães, né? Nós percebemos, nós tínhamos na época mais ou menos umas 43, 45 crianças com deficiências e adolescentes, entre eu e ela. E a gente. E aí um dia, de tanto a Fátima conversar também com as outras mães, a gente resolveu fazer um grupo um grupo de mães para que a gente pudesse conversar e dialogar sobre as necessidades dessas mães, o que é que a gente podia melhorar os anseios, né? E esse grupo foi mais ou menos um ano, mais ou menos, de grupo. E no final, né, do trabalho, né, a finalização desse trabalho de grupo, é que a gente saísse com algo concreto. E aí veio a ideia da gente fundar ou uma escola, fundar uma escola especial que fosse pública ou que fosse privada, não importava. O importante é que os filhos tivessem espaço. Mas privada no sentido de uma filantropia, né? Porque a gente sabia que a gente sem fins lucrativos. E aí a gente procurou na época o governo, né? E a Marta Cordeiro, que era a secretária de Educação, o doutor Raimundo Nonato era o secretário de Saúde na época, e a gente conversou com eles, a secretária de Assistência, tentando lembrar aqui, não consigo lembrar agora, e a gente procurou as 3 secretarias básicas, e eles disseram, olha, a gente no momento não tem condição, né? Porque tem todo um contexto e a gente não tem condição de levar à frente. Mas o que vocês... Vamos pensar em mais? O que vocês podem pensar? E aí a gente foi discutindo e a gente descobriu que existia ONGs, né? Que trabalhavam, que fundavam escolas e que eram escolas especiais para pessoas com deficiência, e a gente foi estudar qual era a melhor ONG que a gente poderia trazer para Maranguá. E, na época, enquanto estudante, eu fiz estágio na PAI de Fortaleza e fiz em outras ONGs também, né? E a gente viu que as APAES era, no momento que a gente tinha estudado, que também tinha as pestalozes, mas era melhor que adequava à realidade de Maranguape, o perfil que a gente queria. E ela era mais aberta, né, para a gente inovar dentro do seu contexto político, pedagógico, né? Uma cooperativa grande, já, seja, já tinha... Já tinha uma dinâmica nacional, né? Naquela época, eu acho que no estado do Ceará tinha mais ou menos umas 12 APAES, hoje tem quase 40 hoje, 40. né? Não sei bem quanto tem hoje, mas tem umas 38 ou 39 já no estado do Ceará, mas no Brasil todo tem 3.000 APAES. Agora a gente... Uma federação, então. Temos uma federação nacional, que é em Brasília, temos aqui no estado do Ceará, e cada estado tem uma federação estadual. E cada federação estadual tem uma regional. Tem as regionais, né? Divididas nos territórios. Regional da Metropolitana, regional do Médio Jaguaribe, regional ali do Sertão Central, né? Então, ela tem as regionais que são profissionais,
são das APAES, que assumem os diálogos com outras APAES da sua própria região, né? Então, é uma corrente... Isso evita um canibalismo, ou seja, tem um acordo de região para que a procura de... A gente vai chegar lá, que não canibalize em termos de captação, em termos de apoio. Isso é uma forma de se reorganizar, a federação? A federação, assim, com o tempo ela sentiu necessário de se organizar mais em rede. Então, hoje ela é uma grande rede, né? Quando a Federação Nacional planeja uma organização, um movimento nacional, uma luta, um tema, a Semana Nacional, né? Ou a captação, essa captação ela tanto pode ser planejada a nível da Federação Nacional e ela traz em rede para todas as APAES do Brasil, como as próprias APAES regionais, a própria Federação Regional, ela pode também pensar numa campanha e pode ser só na sua região do estado, né? E dependendo da capilaridade, se der para estender para o Brasil, chega junto com a Federação Nacional. Então, há uma troca de ida e volta. Então, eu vejo uma grande rede, né, em movimento da promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no Brasil todo. Então, hoje, a federação já tem uma estrutura, né, de grande capilaridade, né, de movimento sobre a questão da promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Uma pergunta meio capciosa, mas tem que ser feita. Tenta-se muito usar a PAI de forma política para eleitoreira? Bom, aqui, em qualquer lugar, das suas experiências. Não estou falando de Maranguape, estou falando de todas as 3.000 APAES. Isso... Eu não posso te afirmar, né? Eu acho que eu tenho uma coisa boa, que cada uma tem autonomia, né? A APAE de Maranguape tem autonomia. Nós temos um estatuto. Esse estatuto tem uma estrutura única, mas cada um faz a sua adequação necessária conforme a sua cidade, né? Ela é bem dinâmica, e eu acho que depende muito da forma como ela nasceu, né? Do seu local, da pessoa que fundou. Vai depender muito da relação como convive as APAES de cada local, né? Então, é uma questão bem específica. Se tem, eu não sei assim te dar informação com detalhes, né? Mas poderá ter, né? Eu não sei te informar assim. No caso, a APAE de Maranguape nasceu desse movimento de de conversa, de diálogo, de bate-papo e de uma decisão quando a gente, então vamos fundar e sentamos com o governo, olha, tomamos uma decisão, a gente tem condição de fundar uma APAE, ela tem esse objetivo, a gente pode fundar uma escola, a gente pode ser parceiros, né? Então e aí juntos a gente fundou a APAE no dia 2 de setembro de 92. 92, eu tô aqui... Vai fazer 27 anos. 27 anos, né? Então, foi uma das... 92? Não, 96. 96. Né? Olha, eu tô dando um branco aqui. Mas foi uma das coisas mais assertivas que a gente fez, né? Quando a gente fundou, nós ficamos 2 anos planejando, buscando parceiros, como é que funcionava tanta estrutura... como que fundava a escola que a gente queria, que era a escola especial, o que a gente ia precisar, quais os recursos que a gente ia precisar para manter, né? Então, foi um longo momento de grande força, de grande tarefa entre a primeira diretoria para que a gente pudesse fundar a escola, né? Então, a gente passou... Esse tempo todo antes de fundar a escola, fizemos um diagnóstico do município de Maranguape, onde estavam as pessoas com deficiência, quais as suas deficiências. Fazer um censo? Fizemos um censo, mapeamos, nós tivemos um apoio maravilhoso do Dedé. Lopes. Do Dedé Lopes, do BGE, ele que nos ajudou, a gente coletou, ele nos orientou como que faria a coleta de informação. Tivemos uma grande parceria com a Secretaria de Saúde, com os agentes comunitários de saúde, né, que fizeram a coleta, formamos, foi muito dinâmico. Quem ajudou a elaborar esse projeto para fazer
esse diagnóstico foi o nosso companheiro Jairo. Jairo Façanha. Jairo Façanha, eu tenho assim um carinho, uma admiração gigantesca, né, por ele. Me ajudou a fazer Jairo é um cérebro muito, isso, né, né? pouco Então, utilizado então, por... onde eu tinha amigos, a gente saiu buscando, né? O Joelmi, o Jairo, né? Onde a Rosângela. Então, foram momentos, a Virginia Adélia. Então, quem a gente podia chegar e conquistar nesse movimento, a gente conquistou, né? Então, a gente fundou no dia 2 de setembro de 96. Vale, eu tô de 96, pronto, porque a escola foi fundada no dia 19 de julho de 98. Pronto, foi 92, eu estava confundindo. Foi dia 2 de setembro de 96, né? Então, foi uma das coisas mais belas que nós fizemos, né? A gente viu que as mães ficaram muito felizes. E a gente construiu uma trajetória, nós formamos os diretores, aí fechamos com um ano e meio, fechamos a parceria com o governo, todo planejado, né? E aí o governo nos deu suporte, a secretária, né, que era a Marta, nos deu primeiro um repasse financeiro para a gente comprar todo o material da escola. Nós tivemos apoio do Lions, comprou todo o material da estimação precoce. Outros grupos, né, e outras instituições também ajudaram a comprar também espaços para a instituição. Então, eles vinham dizer o que precisava a gente dizer, depois eles chegavam e entregavam. Então, foi muito legal. O Lais, o Léo, que é os jovens, né, do Léo. Então, a gente teve um apoio muito grande. E aí, o meu companheiro Belém, uma das grandes pessoas, o Belém, o Chiquinho, o Teta, né, na escola dele. Então, são pessoas que eu tenho uma grande admiração e sempre vou ser grata por esses grandes homens e grandes mulheres que chegaram nesse momento que a gente trouxe o projeto, eles acreditaram no projeto e chegaram junto. Né? Então, o foi muito legado deles, rico. na história deles, a gente, em memória aí, uma homenagem aos três que já E nos sem contar com o deixaram. apoio do Ramon Nonato, que era secretário, doutor Hermano, doutora Aurigele, né, que era a médica pediatra da cidade. Muito querida, muito muito conhecida. querida, conhecida, Doutor, todos muito, todos muito... disponíveis. A Sheila, né? Então, eu estou falando da nossa origem, do nascimento, do embrião, da célula, né? A célula foi o grupo de mães, e o embrião que foi construído. A Rosa, assistente social. A Rosa trabalhou há muito tempo. Pronto, na PAI, que foi a nossa primeira assistente social. A Edinalda, que era as duas eram estagiárias, depois passaram a se formaram, a Rosa assumiu a PAI, né? A Edinalda se formou e ficou no governo, né? Então, foi um movimento, a Dalina, né? Então, a gente teve uma força muito grande aí de pessoas que eu estou dizendo o nome, eu posso estar até esquecendo de muita gente. A Adna foi também? A Adna já na construção, a escola, foi na escola. Já foi no prédio do Parque Iracema, já foi no momento. Já foi com um outro momento, né? A escola, a gente tinha saído do centro, e uma coisa muito linda que aconteceu. Uma das mães que nós tínhamos, que ela ainda existe, um filho autista. E ela é enfermeira da época daqui do hospital, doutor, que hoje é o shopping. Sim, né? a maternidade. Da maternidade do Almi Pinto, doutor Almi Pinto. E ela, conversando com o doutor Almi, e ela dizendo que fazia parte da diretoria, e explicou o que era a PAI, e a gente não tinha espaço físico e tal. Que até então a PAI era debaixo, para onde a gente ia, a gente levava a PAI, né? E o ponto de referência era o consultório da gente, lá que hoje é a Secretaria de Saúde. Então era o nosso consultório lá, então a gente reunia lá. E aí eles chamam a diretoria até aqui para a gente conversar, quem sabe. Quando a gente chegou, conversou com ele cedeu para a gente exatamente do lado que fica de frente hoje a prefeitura, né? Uhum. Cedeu 2 enfermarias para a gente e permitiu a gente abrir a porta para o lado de cá. Também o espaço, a igrejinha ficou também aberto para a gente quando precisasse. E a gente reformou aquele ambiente e ficamos lá durante quase uma década. E depois a gente conseguiu o espaço com a Secretaria de Educação do Estado,
que onde é o espaço que a gente está hoje no Parque Iracema. Aquele lugar é marcante da minha infância, porque era uma casinha só e o terreno estava lá há muito tempo para ser construído um projeto social, Era um né? projeto social. Porque era ligado ao SESI, onde era o SESI, que não era do SESI, era Isso. também do municipal. A coberta do- da quadra, né, poliesportiva, tinha só teto, e eu morava de frente. Ah, Então eu conhecia, estava sempre lá, ia fez parte jogar da sua na infância, minha né? Porque infância, quando a gente chegou lá, tinha um campo de futebol, ali também tinha, né? Por trás tinha um campo de futebol. onde hoje a parte de dentro toda murada, vocês têm uma Pronto. estrutura, fizeram até equinoterapia, Foi ecoterapia, ecoterapia. que não era um projeto que hoje, né? Que aí lindamente a fisioterapeuta Catiúcia hoje, graças a Deus, ela está conseguindo ter um suporte de trabalho, né? Da ecoterapia, que é um trabalho maravilhoso, né? E na época ela começou com a gente, depois ela foi para outro espaço, mas foi muita riqueza, assim, muitas experiências. Muito bom, muito bem organizado. Agora, continuando, a sua ligação com a PAI é muito grande. E, por coincidência, você foi dada aqui uma lei municipal que leva o seu nome. Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, é isso? É a Pessoa com E Deficiência de Maranguape. É, chama-se Virgínia Queiroz, o nome da lei. Lei Virgínia Queiroz, isso, né? dá o nome da semana. Da semana. Então, Isso. esse legado e esse esforço todo fica nos registros, nas atas aí do Legislativo. Muito legal. Agora, nós estamos na semana da Virgínia. Como é que é essa sua semana? De 21 a 28. Pior que você pegou uma semana também nacional. Pois é. Na verdade, a Paz de Maranguape, né, como a todas as Paz do Brasil, já é nacionalmente uma lei nacional da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, a PAI, quando foi fundada, ano seguinte a gente começou a desenvolver a primeira Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, certo? Então, a gente já fazia isso no município. Isso era a PAI com o município, né? E aí, com o tempo, né, com esses 25 anos, que na verdade essa atitude foi em 2018, nós já estamos em 2022, né? E aí, toda a vida que a PAI entende e entendeu, e eu achei muito legal essa compreensão, que esse movimento não era só dela, era da cidade. E quando eu pensei mais a Fátima Braga para fundar a Paz de Maranguape, nós não pensamos para a Virgínia nem para a Fátima, nem para a filha da Fátima, nem para mim. Nós pensamos para a cidade de Maranguape. Então, esse pensar foi muito importante, porque o nosso pensar era fazer com que a Paz de Maranguape e a cidade assumissem esse compromisso, né? De que existem homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência que precisavam ser acolhidos, que precisavam de oportunidades. E que na nossa época nós entendíamos, porque nós tínhamos uma visão, porque o mundo todo se pensava numa política que a gente chamava de política integradora, ou seja, tinha que ter um local para que as pessoas com deficiência ficassem todos no local só, né? Num ambiente só, como a escola especial, uma classe especial, né? Uma política da inclusão, que esse era o ponto principal, foi o ponto forte da Paz de Maranguape nascer. Como a grande maioria das APAES, mas tem a APAES que nasce para ser uma clínica de reabilitação, tem a APAES que nasce para ser um espaço para atender idosos com deficiência, tem a PAI que nasce só para ser uma instituição para qualificação, inserção e colocação no mercado de trabalho, certo? Tem a PAI que nascem só para estimulação precoce, como a PAI de São Paulo nasceu e hoje, por exemplo, hoje o teste do pezinho, o Brasil adotou como uma política pública, quem primeiro criou esse projeto foi a PAI de São Paulo. Né? Nasceu dentro do ambiente de pesquisa o teste do pezinho através da PAI de São Paulo. E aí passou a ser uma política pública municipal São Paulo, da cidade de São Paulo, depois passou a ser Estado e depois passou a ser somada a uma política nacional. Né? Como também o teste do olhinho, que nasceu dentro de um ambiente, de uma clínica particular,
aqui em Fortaleza, que tinha um ambiente que oferecia o atendimento para crianças com problemas de cegueira ou com qualquer outras complicações, que hoje passou a ser política nacional, teste do olhinho, né? Então, a gente vê que temos uma história de pesquisa, de avanços, né? E que a gente contribui muito com isso. Então, no caso, Maranguá focou a escola, porque a realidade era a grande necessidade da gente, né? E a Semana Nacional, então, todos os anos, a nossa primeira semana foi uma caminhada. A nossa segunda semana, que a primeira semana foi, nós nascemos em 96, em 97 foi uma caminhada. Em 98 a gente fez eventos na Câmara dos Vereadores, a gente já foi para a praça, a gente já ampliou. Então, na terceira semana a gente já tinha a escola. Então, a gente já, que foi em 98, já foi agosto de 98, que foi a nossa terceira semana, né? Então, a gente já tinha um outro corpo, já tinha mais gente para se movimentar através disso. Nascer uma instituição com esse corpo, com essa linguagem de promoção, com essa linguagem de entender que esse sujeito que está de um lado, em um cantinho, é excluído, vulnerável, que precisa ser entendido e acolhido, e principalmente aquela família, isso não era observado isso com tanta clareza nas políticas públicas, né? E a gente conseguiu chegar perto e fazer com que a paz se movesse a essa linguagem não foi simples. Mesmo a gente teve a primeira parceria com o município de Maranguape, graças a Deus, com o governo municipal de Maranguape, a gente está, de 98 até agora, a gente continua com esse grande parceiro. Esse parceiro nos fez a diferença e faz a diferença dentro da instituição. Não só hoje, mas a gente saiu dos muros da instituição e agora a gente já deixou de ser uma escola em 2010, porque mudando o Brasil todo e o mundo todo mudou a concepção da política integradora, que, olha, não, nossos filhos não precisam estar dentro de uma escola entre seus pares, eles precisam estar em uma escola com outros pares, para se conhecerem, para trocar experiência, para se reconhecerem enquanto sujeitos, para entenderem os seus gêneros, né, a sua etnia, o seu contexto histórico, né, o seu sujeito, em que lugar e que lugar eles estão. Então, foi essa concepção da perspectiva da inclusão. E a gente entendeu que a escola era o primeiro lugar de luta, né? Porque era onde entendia que esse homem, que essa criança, que essa mulher, indo para a escola, era um lugar de revelação, era um lugar de descoberta. E lá na escola, mesmo a escola, com desafio de entender quem era esse aluno que ela nunca tinha, né? Não tinha esse aluno na escola, independente das condições que a escola estava, com os desafios que o professor, que o gestor da escola, que os alunos que não tinham deficiência, que as famílias que não tinham filhos com independência, porque isso foi um desafio para todo mundo, mesmo assim lá é o melhor lugar para esse aluno. Porque lá todos aprendem com essa diferença, né? E isso foi muito rico. E eu lembro que quando a gente fez esse processo de transformação, que fechamos a Escola da Paz em 2010, 30 de dezembro de 2010, e abrimos no mesmo dia um centro de atendimento especializado à pessoa com deficiência. E a gente diz, esse centro vai ter ambientes para esporte, para teatro, para a parte da cultura, para promover artes, para promover estímulo do desenvolvimento, né, como sala de recursos multifuncionais, a psicomotricidade, a qualificação profissional, a tecnologia, esse espaço que nós precisamos. E principalmente o espaço de luta, de defesa de direito, de promoção, né? De agregar esse conhecimento que a gente tinha, essa expertise que a gente tinha e chegar junto ao governo, chegar junto à sociedade e dizer assim, olha, esse lugar é de todos nós. Existe lei, existe uma convenção, existe, né, um movimento nacional e mundial sobre isso. Maranguape precisa conhecer e reconhecer e chegar junto. Então, acho que foi essa construção que a Semana Nacional, depois, né, quando chegou, só para
para fechar. Aí, esses foram os marcos históricos, né? E eu acho que foi essa construção, né, de vivências que a gente foi traçando para 2018, um grupo de mães, de profissionais do governo e da PAI, de amigos, né, de gestores e de vereadores, se uniram e entenderam, né? Para mim foi uma surpresa, eu fiquei extremamente surpresa com a ideia de homenagearem com meu nome, né? Então, fiquei primeiro assim, eu ainda estou ainda, né, elaborando. No primeiro momento a gente acha estranho, esquisito, né? Porque estar viva e reconhecer isso não é simples, né? Porque o movimento é outro, né? Você absorve isso com outro olhar, completamente diferente. E ainda estou em elaboração, ainda estou em aprendizado, né? Eu acho que foi nesse sentido. A pergunta era para corroborar com o que você estava narrando. Quando a escola foi fechada, que os alunos foram para a escola com normal, a Sim, a escola escola como regular, regular, escola essa caminhada não foi fácil, óbvio, mas Sim, se sente de 2010 a hoje um avanço muito grande sim, sim, da inserção, da participação, do crescimento e do desenvolvimento não tenho dessas dúvida. pessoinhas que vão viver crescendo e vão ficando Sim, pessoas que vão ajudando a multiplicar ainda esse processo, ou seja, elas acabam sendo, acho que conversamos sobre isso, pessoas que passam pela PAI e com a deficiência de surdo, por exemplo, entra no mercado de trabalho e volta para a PAI para como colaborador, sim, isso existe. reconhecendo a. Olha, nós estamos num movimento lindíssimo. Quando a gente começou a planejar essa transição, né? Porque nacionalmente a UMEC, né, e o Conselho Nacional de Educação e os movimentos nacionais definidos, não, implantou a política nacional. Então, assim, foi um movimento de uns 5 anos antes. E a gente vinha estudando e acompanhando. A Paz de Maranguape estava totalmente antenada em tudo que acontecia, nacionalmente e mundialmente, para a pessoa com deficiência. Tudo que tinha de novo, tudo que tinha de inovar. E a partir do momento que a gente. Eu lembro que foram 5 anos antes, em 2015, a gente já começou a descobrir que existia esse movimento. Isso, olha, nós vamos começar a estudar, porque provavelmente daqui a um tempo a Paz já precisa mudar a sua perspectiva. E eu lembro que o primeiro projeto, antes da gente viver isso, em 2000, olha como a gente tinha um pensar à frente. Em 2000, nós tínhamos 23 estudantes surdos. Eram 2 classes especiais de estudantes surdos com a nossa querida Alzira. E depois chegou a Mariana, professora de estudantes surdos. Nós tínhamos 23, eram 2 classes. E a gente decidiu, fizemos um projeto que nós chamamos de APAI 2000. Era o quê? Que até 2025. E a APAI era autorizada para ser escola até o primeiro ano do ensino fundamental. Então, quem chegasse até o primeiro ano do ensino fundamental não podia mais estudar na APAI. Tinha que vir para escola comum. Esse era o desafio que a gente tinha. Só que a gente não esperava que isso chegasse, né? Mas a gente percebeu que isso tinha que acontecer. E aí a gente traçou um plano até 2025, a gente começar, que na época a gente chamava de integração, que era ainda a política de integração. Esse estudante surdo precisava vir para a escola regular, porque nós não tínhamos mais condição de ensinar, porque a nossa autorização pelo Conselho Estadual de Educação era até o primeiro ano do ensino fundamental. Em 2023, nós inserimos todos os estudantes surdos, antes da meta, em 2025. Todos os 23 estudantes surdos na escola regular do município de Maranguape. E aí foi grandes descobertas. Descobrimos o intérprete de Libras, que a gente achava lindo, mas a gente não entendia o conceito dele, o lugar dele no ambiente escolar. Todo mundo novo, nascendo uma categoria no Brasil, no país. O advento da internet ampliou a questão da Libras, né? Exatamente. Então, você vê, tá todo mundo nascendo, a Libra se fortalecendo, se reconhecendo enquanto lei nacional, quando segunda lei nacional. Tu tá entendendo? Então, foi muito rico isso. Agora, ai, foi simples? Foi não. Né? Nada é simples nem fácil. E na época, quem recebeu, a Marta tinha saído, o professor Arthur assumiu
a Secretaria de Educação, né? Então, ele recebeu esse presente e foi muito rico, porque a gente foi junto, Secretaria de Educação e a PAI, descobrir esse intérprete, oferecer esse aluno, sabe? E aí a gente foi fazendo essa construção, né? Então, a gente tem uma caminhada. Eu lembro que o Ramon, nessas primeiras turmas que a gente recebeu na PAI, deficiente físico, eu disse, Ramon, tu não se encaixa aqui não, porque é deficiência auditiva, deficiência física, deficiência múltipla, deficiência intelectual, que na época a gente chamava de deficiência mental. Sim, mas as escolas não querem me aceitar. Disse, não, mas vai aceitar, vamos lá conversar com a escola. Né? E eu lembro que a Francisca Gomes foi a primeira escola a acolher o Ramon. E depois foi a Lídia, estudante surda, que foi em 2021. Então, você vê a nossa construção, né? Então, eu acho, e isso eu nunca deixei. Por mais dores que a gente vivesse, assim. Em 2025, a PAI viveu um dos momentos mais desafiadores. Eu tinha data para fechar. Eu tinha data para botar o cadeado nela. Porque nós não tínhamos mais condições para fazer ela acontecer, para ela estar funcionando. Por questões financeiras mesmo. Né? E a gente buscou os empresários da cidade, as empresas que Maranguape tinha. E foi tão lindo a gente ter apoio deles. E eles abraçaram a causa, tiveram ideias maravilhosas. Foram 8 empresas, médias e grande porte da cidade. Abraçaram a causa. Você tem decorado as 10 para não errar? Se você for. Como eu não tenho decorado aqui, porque tem uns que os nomes eu corro risco, não que é bom de ser as 10, mas eu acho que a gente pode até, né? Mas foi lindo esse movimento. Não tem importância, o programa está aberto, a gente não tem censura para nada. Qualquer coisa que você. Aqui, o conceito do podcast de tudo um pouco é de tudo um pouco. Então, reclamar. A gente só não quer motivar 3 coisas, né? Reclamar por reclamar, aquela coisa de ninguém faz nada, só reclama, se vitimizar, né? E julgar. Isso eu vou buscar sempre não estar puxando perguntas para esse tipo de coisa. Né? A gente pode até contestar ou comparar ou colocar alguma coisa dentro da discussão que seja pertinente a algo para ser construtivo. Né? Mas sempre fiz isso no jornal, inclusive você foi capa do jornal. Sim, botei no quadro, tá no meu espaço de estudo da minha casa. É como você estava dizendo, uma proposta de vida, né? Um projeto de vida, né? Sim. Na verdade. E você conseguiu construir essa palavra faltou aqui, que é propósito. O propósito guia as pessoas. A comunicação é meu propósito de vida. O podcast está dentro do propósito de vida. O jornal A Cidade estava dentro do meu propósito de vida. Ajudar as pessoas. Nós fizemos um registro e vamos continuar fazendo um registro aqui e agora, nesse momento, e vai subir para a nuvem. Quem não sabe, vai subir no YouTube, vai subir na plataforma, vai ficar lá para o resto da vida, a não ser que detonem o mundo aí, rachem a terra no meio. Mas o YouTube cuida bem dos dados, né? Ele esconde bem, tem 13 pontos de data centros aí, que todo mundo quer achar e ninguém acha. Desculpe, então, o propósito de vida que você tem é muito lindo. Eu conheço sua história, conheço esse propósito de vida, essa paixão em ajudar as pessoas, e você escolheu, na sua formação de terapeuta ocupacional, né, formado em terapia ocupacional, ajudar um nicho que estava mesmo na periferia, né? Estava periférico e hoje já está mais copartícipe, as pessoas, a sociedade hoje, já outra. Maranguape, você fez uma pergunta, valeu a pena fazer tudo isso, né? Mais ou menos assim. E como valeu? Hoje nós temos Maranguape, mais de 500 alunos nas nossas escolas públicas. Olha aí o que a gente avançou, né? Hoje as famílias já vão com orgulho para a escola matricular seus filhos. Os diretores, professores sentem à vontade, com prazer para receber os nossos professores, né?
bem à vontade para estar recebendo. Hoje a gente já está, o nosso aluno já está saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio dentro das universidades. Hoje nós já temos profissionais que saíram da PAI, foram estudantes de escola especial, vieram para o ensino fundamental do município, foram para o ensino médio, foram para a universidade, hoje são profissionais concursados dentro do próprio município, sendo profissionais, né? Pessoas com deficiência. Então, isso é o resultado. Para mim, isso é o meu presente, né? E o que eu quero, assim, que eu acho mais belo, assim, foi uma ideia de uma pessoa e de um grupo, e depois passou, não só de uma pessoa, depois passou um grupo pequeno e esse grupo foi aumentando e hoje a gente tem um monte de gente, né? A gente tem muita gente com ideias, com força, com coragem, que abraçou e que a Secretaria de Educação está lindamente aí fazendo um trabalho, a saúde está começando a dar, né? Organizando a saúde mental para acolher toda uma construção que é histórica, que não é fácil, não é assim, depois de uma pós-pandemia, a pós-pandemia não, a gente ainda Ainda está na está, pandemia, né? né? A gente pensa que saiu, na verdade, não tem mais O volta. trabalho agora já está começando a fazer pressão, cadê esses trabalhadores com deficiência, onde eles estão, a gente precisa, entendeu? Então, acho que é tudo no seu tempo, né? Então, a ideia de ser homenageada com meu nome a semana, para mim foi, como eu digo, foi surpresa, mas e eu estou ainda elaborando. Não é simples. Mas se eu vou tentar, né, o meu melhor, honrar isso até os fins da minha vida. Já Com muito acertou mais, respeito. já acertou totalmente. Está 100-0 aí. Amanhã, né? Amanhã será a entrega, a É primeira isso. versão, né? Eu queria saber exatamente como é que está essa semana. Hoje nós Eu estamos quero. hoje é 25, nós temos ainda 26, 27 e 28. Nós temos Pronto, ainda mais 3 dias. Vamos falar desses 3 dias pronto. da Amanhã, semana, das 2 semanas, pronto. né? A municipal e a nacional. Pronto. Amanhã é importante dizer, e aí eu trago uma fala de uma pessoa que eu acho assim muito linda, o Evaldo Batista, que é o vereador, né? Foi ele que abraçou, né, a ideia com um grupo de colegas para levar para a Câmara a ideia. E amanhã essa medalha, essa comenda, ela é ofertada de 2 em 2 anos. A instituições que seja pública, privada, que seja na área da cultura, do trabalho, da educação, do esporte. O importante é que instituições estejam afinadas na concepção da acessibilidade para a pessoa com deficiência, né? Se ela é uma empresa, ela oferece acessibilidade para a pessoa com deficiência, né? Tem atitude para que a pessoa com deficiência esteja no seu ambiente de trabalho qualificado, apto, se sentindo bem, né? Produzindo e tendo excelentes resultados, tanto para ele como para a empresa, né? A instituição pública. Então, o critério principal dessa comenda é a acessibilidade, que a gente sabe que existe várias dimensões: a atitudinal, a de comunicação, a tecnológica, que a gente chama de tecnologia assistiva, a arquitetônica com a mobilidade urbana e eu esqueci agora. Mas são dimensões que a gente pensa que quando a gente olha a acessibilidade, a gente só pensa no contexto da física, da arquitetônica, né? Mas são muitas dimensões, né? E essa semana ela está focada na acessibilidade atitudinal, que seja municipal e que seja nacional. E que há um movimento nacional, né, estadual, focado nisso. Que a gente possa pensar nas nossas atitudes, né? Que a gente possa pensar nas atitudes que a gente tem, que é muito forte a questão do capacitismo, do preconceito, da discriminação, porque a gente já tem uma cultura, né, que a gente traz dos nossos ancestrais, de como a gente se comporta diante do outro, né? E ainda existem E que isso é muito forte, tem culturas, né? né? Que isso é muito. Olha o aleijadinho, olha o ceguinho, olha o A manco, piada, né? né? O Então, aleijado, esses dias mesmo, eu inconscientemente, jogando videogame, tem a inteligência artificial que joga contra a gente, ou seja, com o personagem, e a gente chama mods, que é aquele adversário da máquina que joga contra a gente, ele anda se arrastando. E eu jogando num canal que as pessoas conversam, a gente conversa
conversa muita besteira, porque é uma distração, é para poder... E no jogo eu disse assim, aí mata aquele aleijadinho, que é um formato de... Tem vários, tem lobo, tem todo tipo de inimigo dentro do jogo. E esse assim, é um fantasma, que é um que fica voando e tem um que fica se arrastando. Aí os caras me dizem, pô, que preconceito. Mas saiu no inconsciente, eu não tive a mínima maldade. E jogando um game, tá? Isso vem no inconsciente, né? Então, assim, não dá para se julgar por completo. Aí há maldade, sim. Quando alguém com raiva, com ira, xinga alguém de cego, de surdo, De doidinho. de doidinho, até de careca. Seu careca diz assim, legal, não posso fazer o quê? Seu careca, queria me atingir de qualquer forma. Né? Dá pra gente rir o careca, porque o careca não tem nada a ver com algo que. Atletas, nascemos, até a grande maioria, sem pelos. Mas está dentro do meu DNA. É até engraçado brincar. O careca, todo mundo brinca. Mas o careca também se sente mal. Mas não no contexto de alguém com uma deficiência que não. Que também é genética igual a calvície, mas que a sociedade. Eu posso fazer um enxerto, posso fazer uma peruca, eu posso fazer qualquer coisa. Posso assumir, eu posso raspar geral. E a minha autoestima pode subir ou não, da mesma forma que. Só que tem graus, né? A gente, com algumas deficiências mais, digamos assim, cobradas, mas de uma forma social há muito tempo lesionando psicologicamente as pessoas, né? Magoando e machucando e destruindo famílias por conta disso. Tem uma passagem de um filme, que você estava falando, que é Os Vikings, uma série Vikings. E um dos filhos dele nasce com uma deficiência. E a mãe o joga, deixa para a míngua. Né? Aliás, ela pede que ele o afogue. Né? Como é o nome do Viking, que é o diretor não gosta da série? O líder, né? Nesses episódios, que depois ele muda, ele vai lá pro rio, pro lago, para afogar o filho, e ele olha para o menino e se arrepende, volta e o cria. E ele vira um líder, se arrastando, com uma dificuldade. O filme retrata uma coisa que naquele tempo não se fazia, se matava mesmo o filho deficiente. Né? Você tem ideia, há milhares de anos, a cultura... Essas histórias, elas são muito fortes. Nós temos uma história muito forte. Então, essa história está no DNA. Não é uma questão de chegar na sociedade e xingar ou ter preconceito. Não, ela vem do DNA, ela vem como a gente, como criança, já vem com DNA de aprendizado. Né? Como morder, como tentar engatilhar para andar. Não é que o pai vem, se levanta, anda, não. É o DNA, já tem na nossa estrutura para a gente virar bípede, né? Senão a gente precisa. E eu estava observando, por exemplo, meu neto, tem horas que ele deixa de andar e continua querendo ficar de quatro. Aí, tem que ensinar, aí a minha filha, que é educadora física, tem que chamar a atenção de pé e tô, que é para ele não voltar à memória de DNA, de ficar mais de quatro pés, porque ele já sabe andar. E se deixar, ele para e vai, e talvez uma zona de conforto, talvez ali um tempo de raciocínio que o cérebro inconscientemente faz ele andar, no lugar de levantar para andar, ele volta a pegar um brinquedo andando ali 2, 3 metros engatinhando. Então, esse inconsciente que a sociedade cresceu desse apartheid, ele vem da cultura, vem da genética da gente, e a gente vem exercitando. E aí o cérebro e a criação e a educação, você vê a pergunta que eu tinha feito, e nós vamos reforçar de novo. Essa evolução é nítida, né? Ou seja, vocês colocaram os alunos, você disse que tem 500 alunos na sala de aula. Hoje nós temos mais de 500 alunos na escola do ensino fundamental. Nas escolas do estado, nós temos aproximadamente, do município de Maranguape, aproximadamente, eu acho que mais de quase 100 e poucos estudantes, quase 200. Eu sei que a regional tem mais de 1.000, a regional que é a Credium, que agrega 8 municípios, né? Que tem sede em Maracanaú. Que tem a sede em Maracanaú. Ligado à educação? É da SEDUC, né? Da Secretaria de Educação do Estado.
que a regional são 8 municípios, e nós temos em Maranguape, eu acho que 8 escolas, 7 ou 8 escolas do estado, né? Nós temos o IFCE também, que está recebendo aluno com deficiência também agora. Então, a gente olha a evolução, né? O que é legal, estão preocupados, né? O que é importante entendermos que a inclusão, ela acontece a partir do momento da inquietação. E é por isso que é a inclusão, né? Porque você se inquieta, você tem que mover esse ambiente. E a gente entende que a deficiência está na estrutura do ambiente, está em mim, e não dele, porque ele já sabe da condição dele, ele sabe o que, é que ele pode fazer. Nós é que precisamos oportunizar, nós é que precisamos dialogar com ele. É um julgamento social que você a gente tem que já... perguntar para ele o que, é que ele quer, o que, é que ele precisa para a gente oportunizar. E a gente esquece dele. A gente pergunta para a mãe, para o pai, para o amigo, para o colega que está de lado dele, mas a gente não pergunta a pessoa, que é ele é quem sabe o que, é que ele pode. E é importante hoje a gente estar olhando para o potencial. E não mais a deficiência dele não pode ser a identidade. A gente tem que tirar isso, né? Nós não podemos mais pensar que a identidade da pessoa é a deficiência. A deficiência é uma condição, não a identidade dele, né? Por que que a gente olha, ainda é um olhar de preconceito? Porque a gente olha para a deficiência e não olha... A gente olha para o estudante que tem a deficiência, mas a gente esquece do estudante com deficiência. Esquece desse estudante, que é uma pessoa. Como pessoa e como talento que ele possa desenvolver. Isso, então o que a gente está movendo é que a deficiência é uma condição. Ele sabe do que ele pode, ele sabe da capacidade dele. Ele só precisa do espaço, do ambiente. Então, o ambiente é quem é incapaz de proporcionar à pessoa com deficiência a sua condição adequada, né? De que ele possa potencializar, né? E construir o seu protagonismo. Então, o ambiente, ele incapacita, ele inviabiliza, né? E é isso que a gente está tentando romper. Acho que a gente conseguiu avanços gigantescos nos ambientes escolares do nosso município. Acho que a gente já consegue ver pessoas com deficiência passeando nas praças da nossa cidade, né? Já indo tomar um sorvete, né? Já indo num barzinho, tá conversando com os amigos, comer uma pizza, né? As mães podendo vir para o shopping, curtir com os filhos, né? Curtir com a família inteira aqui no shopping. Então, a gente já está vendo isso. As empresas com as portas abertas, né? A comenda que vai ser entregue uma para uma instituição pública, outra para uma instituição privada, outra para uma instituição filantrópica. No caso, vai ter 3 âmbitos de visão, né? E a gente já está vendo que Maranguape, as empresas já estão discutindo isso. Então, a gente quer mais. A gente não quer só isso. A gente quer que as nossas calçadas elas sejam acessíveis para todos nós, né? Isso... A gente quer que o comércio, qualquer pessoa, um cadeirante, possa entrar no comércio e comprar sua roupa, né? Comprar seu calçado, comprar seu remédio, né? A gente quer isso. Por isso que a gente, às vezes, sai nas ruas, né? A semana com a caminhada, vem fazer um podcast, né? A gente sai para a gente dizer, estamos aí, somos sujeitos de direito, né? O problema não é comigo, é com você, entende? Então, a gente está nesse movimento, né? Que a questão dos direitos humanos é prioridade absoluta. A questão do respeito é prioridade, né? Então, a gente precisa estar fazendo esse novo olhar para que a gente consiga romper com os nossos muros da invisibilidade e que a gente potencializa a história do capacitismo, que ele é muito forte dentro do meu ser, né? Do que eu acredito. Então, acho que a gente está, assim, transformando. Então, eu acredito que mais anos, eu dizia assim, há 20 anos atrás, olha, eu vou continuar assistindo, daqui a 20 anos, quem sabe a gente esteja melhor. Olha o mundo que a gente está chegando, né? Então, se a gente olhar assim nessa dimensão mais macro, a gente, poxa, temos muito. Mas quando a gente vai para o quantitativo, né, somar,
a gente vê que é pouquinho, mas esse pouquinho está fazendo diferença na família, está fazendo diferença na pessoa e está fazendo diferença na sociedade. Isso é que é importante, o olhar da sociedade, né? A sociedade já olha, ó, ele pode estar aqui comigo. Nós temos uma coisa gigantesca que está acontecendo, por exemplo, um festival de humor realizado pela FITEC, totalmente inclusivo, pela primeira vez com audiodescrição para pessoa cega, com intérprete de Libras, que já vem aí 2 versões, né? Acho que já tem trazendo intérprete de Libras, o espaço acessível no ambiente do público, né? O trajeto da entrada para chegar até com acessibilidade. Então, a gente, olha o avanço, né? Então, eu acredito muito que daqui a mais uns anos, a gente já começa a pensar, pelo menos o centro da cidade, que isso, o governo já está pensando na mobilidade urbana, né? Maranguape elaborou o plano decenal de políticas públicas para 2022 a 2032, e aí parabenizar o governo, e aí é muito importante a gente reforçar coisas boas, né? Esse plano vai ser agora tornar lei municipal, então, e aí em todos os âmbitos, saúde, educação, então, todos governo, sociedade, família, pessoas com deficiências, instituições, planejaram juntos, conversaram, né? E essa semana foi para isso, para a gente mostrar o plano, para a gente ver o que a gente construiu, para a gente ver o que a gente já está fazendo, o que a gente ainda pode fazer daqui até dezembro, né? Então é isso. E eu acho que a PAI deu esse primeiro passo. A PAI rompeu muros, né? Ela não ficou no seu gueto, ela não criou guetos. Ela entendeu que a sociedade, que Maranguape pertencia à PAI e a PAI pertencia a Maranguape. E aí eu trago assim, a primeira mulher corajosa que enfrentou todos os desafios, né, de superar as barreiras arquitetônicas, atitudinais, familiares. E aí eu tiro o chapéu, que foi ela que diz assim: ei, Virgínia, minha filha precisa de ir para a calçada, de passear, de ir para a escola, a Fátima Braga. Então, para mim, a Fátima Braga e as 3 filhas dela, né, foram pessoas que me estimularam a ser uma Virgínia melhor hoje. A ter coragem, a ter atitude. Fatinha é um que doce, mulher linda. doce pessoa. Né? Então, Ela as filhas delas me ensinaram e aí a gente foi ampliando. E a gente segurou na mão de uma da outra e a gente nunca mais se soltou. Então, amanhã, na Câmara dos Vereadores, a partir das 8 horas, está sendo entregue, eu estou homenageando em vida, né, em memória, essas 3 instituições recebendo uma comenda, a comenda Virgínia Queiroz, que é a primeira versão. E o vereador, e aí eu, assim, parabenizo, né, uma coragem gigantesca, que é o Evaldo, que trouxe a ideia da comenda. Eu acho que seria uma pessoa bem interessante, não, e outras questões também que ele vem levando também para o legislativo, dentro da política da pessoa com deficiência, e tem puxado essa força, e tem levado para a Câmara, e tem tido apoio, né, assim, muito honrada a todos os vereadores terem aprovado a lei homenageando a Virgínia Queiroz. O Evaldo, né? passou por... Poxa vida, foi mesmo, isso foi, Virgínia. É um grande líder dentro da casa. Um grande líder, né? Os colegas acreditaram no projeto, né? E eu quero dizer assim, olha, a gente, todos os anos, a PAI vai à Câmara dos Vereadores, né? Todos os anos, a gente, no mínimo, 1 ou 2 vezes. Hoje nós estamos completando, no dia 2 de setembro, completaremos 27 anos. Então, nem um ano deixamos de ir na Câmara. Então, é muito legal, porque eu acho que a Câmara sente também, os vereadores sentem que a gente é presente, a gente está lá, a gente chega junto. Né? Tem um quê aí que eu gostaria de agregar, é que a PAI é uma grande marca esses anos todos na cidade. Tudo que ela faz, ela realmente conseguiu juntar mesmo a comunidade e com o seu propósito. Então, essa credibilidade, essa autoridade que a PAI criou, somando-se a boas intenções, geram bons resultados, grandes resultados. Então, hoje é um coletivo de pessoas, né? Hoje eu não preciso mais estar dentro da PAI, tem pessoas lá. Hoje o governo tem profissionais
com garra, com força, com coragem, que acreditam, estão lá fazendo acontecer. Então foi só como é que se diz? Um projeto simples, humilde, mas olha o tamanho que tomou, Mas a né? continuidade, a resiliência e a determinação fazem as coisas. Foi o que a PAI representa. Então, todo mundo, quando olha para a PAI, vê a credibilidade que ela tem por ser continuada, resistente a qualquer coisa, a fogo, a pedra, a ventania, a frio, seja o que for, ela tem essa resistência e tem autoridade. Autoridade não é autoridade jurídica, é autoridade de que alguém sabe o que está fazendo e diz o que deve ser feito dentro daquele setor. Tá? Então, o que mais se discute hoje no mundo é, é a relevância do que se diz, do que se faz e a autoridade, com que argumento científico entendível e o propósito para as pessoas. No mundo, é o que mais quem tem isso, e aí gera grandes informações, a informação lidera. As pessoas dizem que informação é poder, eu diria que a informação lidera. Te leva a ter poder ou ser líder. Depende de como você usa. A PAI usa isso de uma forma do bem. Ela usa de uma Coletiva, forma né? para ajudar de fato. Para ajudar de fato. E não se fazer de ajudante. Se fazer de ajudante, eu dizer assim, ó, estou ajudando a PAI como voluntário. Eu estou dizendo, eu não estou fazendo. Fazer de fato é diferente. A PAI não se diz fazedora, ela faz. E aí o nome aparece. E aparece com os 27 anos de fazer. Né? Vai até fazer uma propaganda da minha empresa, fazer comunicação. É Jogando assim, aqui. só para completar, então amanhã temos a comenda, no sábado tem a corrida inclusiva, muito interessante a secretaria, a Sejuve, né? Que nasceu agora recentemente, já vai realizar O Geo Neto já da frente da isso, Sejuve. o Gel Neto, que é o nosso vice-prefeito, que é o secretário, né? É. Com essa garra essa força. Então, o município de Maranguape já vai fazer a primeira corrida, o município, porque essa corrida nós já vemos desenvolvendo há 15 anos. Né? A nossa primeira corrida foi acho que foi em 2016 ou foi 2017, mais ou menos isso, né? Então a gente já tinha o nosso propósito era meio sensibilizar, era mexer com as famílias, era mexer com os meninos, né? Só, olha, vocês podem, né? E era mais voltado para a questão do atletismo mesmo, corrida de rua, sem nenhuma pretensão de exigir, mas era de curtir, de sentir que era possível, né? Ser um futuro atleta, de se incentivar. Então, essa foi a nossa trajetória, né? E hoje, pela primeira vez, nascendo uma secretaria, né? O secretário, o governo municipal já assume essa responsabilidade como a primeira corrida municipal. Então, já vai acontecer sábado e encerra com um piquenique lá no Horto, que é nosso, que tem uma trilha, né? Que tá muito lindo. É importante convidar Maranguape para participar, para ir lá visitar, né? Conheço demais, passei minha infância de frente. Vai com a família, porque tá bem legal o ambiente agora, né? Organizaram um ambiente bem legal para curtir, fazer piquenique. Então, isso vai se encerrar a semana, porque começou dia 21 e termina dia 28, domingo a domingo, né? Então, todos Domingo os é é o encerramento, que é que é o o piquenique lá piquenique. no Horto, né? No Horto Renato Braga. Tá bom. Essa é a programação que combina com a Semana Nacional. Então, a PAI também tem atividades internas com os meninos, passeios, caminhadas, teatro. Participa Tá também faltando a água das aqui. programações Estamos providenciando a canequinha aqui para todo mundo dar que fica realmente pronto, ressecado. participando concomitante, né? Tanto a gente participa das atividades que o governo e outras instituições estão fazendo, como também o governo participa. Eu só quero aproveitar hoje, enquanto funcionária pública, estou lotada na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. A nossa secretária é a Rosário Cavalcante e o Nicola, como o subsecretário, uma pessoa extremamente sensível, que tem uma história de luta na promoção de políticas públicas para a pessoa idosa, né? Está fazendo um trabalho brilhante a nossa secretária Rosário. Eu estou lá assumindo uma função importante que na proteção social básica, né? Dando suporte junto com ela, né?
Nicola e a Thelma em relação aos CRAs de Maranguape, e contribuindo no melhor que a gente pode estar contribuindo, né? Para que nossas crianças, nossos jovens, nossas famílias possam ter a oportunidade e superar todo um movimento aí de pandemia e que a gente possa ter qualidade de vidas e vidas melhores nesse contexto que a gente está, em pleno Copa do Mundo que começa agora, né? Eleição, e a gente espera que a gente possa ter algo melhor, né? E ter esperança aí para continuar lutando. Diretor, quantos minutos ainda tem de entrevista? Porque eu quero entrar num assunto. 1h10, mas eu vou ter que continuar. Nós tínhamos, você mesmo tinha colocado, eu acho que a gente pode conversar aí mais uns 10, 20 minutos sobre isso, que é muito importante. Sair um pouco da PAI, nós vamos para um pouco da sua vida. Sim. E um pouco sobre a questão do câncer de mama, que você tinha dito que gostaria de falar sobre isso, se pudesse colocar na pauta. Sim. Você passou por um processo, fez a retirada, fez químios, rádio, tudo. Pode contar um pouquinho sobre isso e dizer o que Maranguape hoje, com essa situação que você passou e a experiência que você teve com isso, e como que isso levou a participar também de outra entidade, que é as Deusas da Mama, e como que está esse processo, como que a sociedade possa saber que existe toda uma linha de procedimentos que levam à cura, que as pessoas podem ter apoio de diversas entidades, como que pode... O Ceará tem um centro de atendimento sim, excelência. Né? Então, é um pouco delicado, mas assim... Sim, mas sem problema nenhum, acho que a gente tem que falar sim, Eudemar. Nós temos um país com um índice de óbito muito alto de mulheres, né, com câncer de mama. Ainda é muito alto no nosso Brasil. O Ceará não é diferente, né, o índice é alto. E durante a pandemia, muita gente deixou, né, de se cuidar por uma série de outros fatores que a pandemia própria nos impossibilitou. Então, isso é uma questão muito séria, é uma questão de saúde pública, né? Então, em 2014, em novembro de 2014, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Era um tumor bastante invasivo, né? Um potencial de invasão muito grande. E eu tinha duas possibilidades, né? Eu lembro que o meu oncologista, Virginia, eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim. Mas, bom, diga logo a ruim, porque aí a boa vai superando, né? E ele disse, olha, a boa, a ruim é que é um tumor muito invasivo. Nós temos que ter muito cuidado com ele. E você não tem só um, você tem dois. A boa, porque é precoce. Bem pequenininho, né? Você tem um diagnóstico muito precoce. Esse é a boa. Então, eu tenho chance. Tenho chance? Tenho chances? Tem. Você tem chance. Mas tem que lutar. Nesse momento, eu quero assim, com todo o meu coração, eu não me desesperei. A gente acha esquisito, porque até as fichas cair da condição, porque até então, horas antes, eu me sentia sadia. E horas depois, eu não estava sadia. Eu tinha um câncer. E com uma condição grave. E que a melhor opção que eu tinha é que era precoce. Eu estava fazendo um tratamento precoce. Eu poderia iniciar um tratamento e eu tinha uma chance. Isso é muito importante e é isso que a gente luta, que as mulheres tenham um diagnóstico precoce e tenham oportunidade de viver. E que o câncer não vença. Né? E o melhor ainda é ter coragem de dizer assim, você não me pertence e eu vou lutar. E não desistir nunca. Né? E eu tive essa coragem. Eu tive o apoio da família, eu tive o apoio do meu marido lindamente. Né? Ele me acolheu, me abraçou, me colocou no colo, me deu todo o carinho e o apoio necessário para me ter força. Então, em momento algum, eu me senti uma mulher, vou morrer, né?
É claro que quando a gente tem um diagnóstico, a gente sente que a morte está perto de você, porque é uma cultura já. Tem câncer, é morte, né? E eu trouxe para mim que isso não era minha morte. Era um alerta grande para mim se eu não cuidasse. Poderia ser. Então eu tive uma força que nem eu imaginava que eu tinha, né? Então, eu lutei com toda a minha força. Muitos amigos, né, de todos os lados, tive a oportunidade de ter grandes médicos nas minhas mãos, cuidaram de mim como filhos, como uma filha. E aí eu fiz a quimioterapia, depois o não estava com 4 sessões de quimio, não evoluiu, eu fiz a retirada da mama, fiz a mastectomia total, depois fiz a retirada dos linfonodos axilares, depois entrei numa sessão de 34 sessões de radioterapia, né? Então foi uma jornada de 2 anos muito intensa. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. E aí eu conheci as deusas da mama em 2015, final de 2015 para 2016, que a Adna tinha fundado. Uma grande amiga, fisioterapeuta, que também foi funcionária da PAI, foi voluntária, foi funcionária da PAI. E ela atendia mães, mulheres mastectomizadas, né? E aí, um certo dia, ela resolveu, viu que eram muitas pessoas que mastectomizadas, que precisavam do apoio da fisioterapia, resolveu, com essas mulheres, fundar. E aí é muito legal ela trazer a história dela para cá, que é uma história linda, mulher de força, e que hoje tem mais de 10 anos, as deusas. Da presidência hoje, quem está assumindo é a Dadinha, né? A Dadinha é uma excelente profissional e uma excelente ser humano aí. E que lá foi onde eu consegui, incrível que pareça, lá eu não era uma profissional, eu não era uma pessoa que pertence, eu era um ser. E que lá eu estava sendo acolhida, estava sendo colocada no colo, estava sendo amada, estava sendo cuidada. E estava dizendo, aqui é o nosso lugar que a gente pode segurar na mão de uma da outra e fortalecer com as suas histórias. É esse lugar, a Deusas da Mama. Esse lugar de fortalecimento, de potencialidade, de a gente entender que independente da história de cada uma, porque lá tem histórias diversas, tem a que já está curada, tem a que está em processo, tem a que não conseguiu se curar, porque as deusas já perdeu deusas, né? Mulheres jovens que não teve, que o câncer venceu, mas todo mundo chega junto. Então, dá uma força, dá uma potência gigantesca, né? E temos mulheres que não têm câncer, mas tiveram outro tipo de câncer e que descobriram a partir do olhar de estar dentro desse grupo. Então, para mim, é um grande espaço, sim, de, de, de protagonizar, né? De dizer que a prevenção é o lugar de cura e que existe um lugar de acolhimento e que esse lugar de acolhimento não é para dizer assim, a coitadinha que está com câncer, para dizer assim, você é uma mulher que tem força e que precisa lutar junto. E que tem um monte aqui também lutando junto, segurar nas mãos, é isso que a gente tem que fazer. Então, é esse lugar, as deusas da mama. Porque foi esse lugar que eu encontrei lá. E hoje eu sou uma mulher mastectomizada, né? Estou ainda em tratamento, né? Que a gente chama de hormonioterapia, por o meu protocolo ser um protocolo de alto risco. Eu tenho 10 anos ainda tomando, eu estou no 6º ano agora tomando a medicação e vou até, tenho que completar 10 anos o meu ciclo ainda na hormonioterapia para poder receber a alta de cura, né? Alta por cura. Então, a previsão aí é para 2025. Até agora estou linda. Com certeza. Com uma força gigantesca, né? Amando a vida e dizendo assim, obrigada, Senhor, por ter tido a coragem. Em 2017, eu fui surpresa, tive uma surpresa de saber que minha medula estava com problema. E aí eu fui diagnosticada com um tipo de câncer de medula crônico, né? Foi uma outra jornada até descobrir, porque eu passei quase 4 meses para descobrir o que eu tinha. Então, eu tive uma mutação genética nas minhas plaquetas, no DNA das minhas plaquetas. Por conta da quimioterapia? Não se tem muita afirmação sobre isso, mas tem suspeita que sim. É só suspeitas, mas não se afirma. Não tem uma relação de que aconteceu comigo. Então, eu tenho um tipo que chama-se trombocitemia essencial, é um dos menos mal dos problemas medulares do Brasil, mas por ser uma mulher jovem, para mulher jovem é raro,
né? É mais comum nas mulheres já acima de 60 anos, de 60, 70 anos, né? Bem mais, com a idade mais avançada, e eu tive com 50 anos, né? Então, é raro para o tipo, e também raro porque eu tive um diagnóstico extremamente precoce, sem nenhum sintomas. Porque eu já, como eu fazia o monitoramento do meu controle do tratamento da oncologia da mama, né? O meu oncologista doutor Eduardo Girão, um excelente médico, e ele é muito vigilante, a cada 3 meses eu estou indo para ele, e ele observou, Virgínia, as suas plaquetas estão tendo uma alteração, pode ser da medicação que esteja tomando. Então, fizemos vários, não é. Então, hematologista urgente. Eu tive a oportunidade de ter uma médica que estava entrando no meu plano recentemente, tinha um conhecimento específico para esse tipo de doenças medulares, né? Então, ela já foi na investigação direta, mas como o diagnóstico não é simples e o Ceará não tira todas as dúvidas do diagnóstico, aí eu tive que buscar diagnóstico em São Paulo e fora do Brasil, mas aí demora um tempo de 30 dias, 35 dias, são exames que demora muito, mas quando veio, eu tinha uma linhagem genética de possibilidade uma linhagem de 3 tipos de câncer, então um dos 3 eu tinha, e eu tive o menos mal, né? E hoje eu tomo a medicação, a Idreia, o meu hematologista, o doutor Emerson, é um excelente médico, me acompanha, monitora a cada 3 meses, então eu tenho uma jornada boa, intensa, e aprendi a conviver com isso. É meu amigo, eu amo, né? Olha, você, eu preciso te amar, Adotar. né? Eu tô te adotando como filho e nós vamos ser felizes. Foi esse princípio que eu busquei, né? Eu não penso nisso, só quando me perguntam. A medicação eu tomo com prazer gigantesco, porque eu já entrou na minha rotina todo dia, de manhã eu tomo um remédio X, mais tarde eu tenho outro remédio, no final do dia eu tenho 10 remédios para tomar. Então eu tenho uma rotina de medicação para me tomar, sem nenhum problema na minha rotina, né? Eu absorvi isso com muita naturalidade, porque é parte dela. Daqui a uns anos eu vou deixar uma, se Deus quiser, que é a questão da mama, vou estar curada, 100%, né? Eu já acredito que estou curada. E o outro problema eu vou viver, né? Vou continuar vivendo isso com tranquilidade. Eu posso até ter outros problemas Vai superá-los do mesmo jeito. né? E esse não ser o motivo de ter né? Assim, então, o que eu tenho é o menos mal de uma condição de doenças, né, medulares, e que estou vivendo e aprendendo muito a cada dia. É claro que tem dias que a gente não está legal, fica indisposta, as medicações causam, às vezes, O desconforto, sono, dormir mal, deixa né? você no outro dia, Mas, faz parte da assim, vida. eu já entrei numa rotina, estou muito feliz. Conheci uma pessoa no estado do Ceará ela não teve a mesma sorte que eu, era uma professora de um município aqui vizinho. E foi muito lindo o encontro com ela, né? Ela pegava assim no meu rosto, tocava meus braços, como fosse diferente, né? Ela estava num quadro já bem avançado, sem condição de cura, porque não teve um diagnóstico, né? Foi ter um diagnóstico um ano depois. E eu tive sintomas nenhum, a não ser as plaquetas com um potencial de produção exagerado, que eu não tinha sintomas. Então, eu fui bem no início. Então, já intervi no tempo certo, no momento certo, e eu só tenho que agradecer. Para mim, esses são os presentes, né? É o presente que Deus me deu de estar contando essa história. Espero que mulheres possam continuar contando essa história dessa forma, com força, com coragem. Se tem um diagnóstico de câncer, não baixe a cabeça, levante a cabeça e lute. Vale a pena lutar, porque o que tem mais belo aí é a vida. Independente de como ela esteja. Mas a vida precisa ser vivida com muita intensidade e, acima de muito, com muito respeito. Eu acredito muito. Deus é lindo e ele faz isso de uma forma tão bela, tão intensa, e é no tempo dele, não no nosso. A gente só precisa entender e respeitar e ser conduzida e deixar ser conduzida por isso. Tudo flui. Muito bonito, muito legal. Bom, nós conversamos tanto, foi maravilhoso ter você aqui conosco, é a primeira participante mulher do podcast de Tudo Um Pouco.
É óbvio que você vai vir outras vezes. Quero fazer uma bancada maior, com debates, Ser com mais colegas, mais né? Trazer colegas. a Adna, trazer a A gente Rússia, trazer conversar a sobre várias Paty. coisas, conversar sobre né, esse crescimento da participação da mulher, essa inserção da mulher na sociedade com mais força, com mais é, independência, né? E N coisas, não só do gênero, como Sim, também de fatos, necessidades, discussões, debates sim, que a sociedade em si precisa, não só local, que a gente possa pensar, estar aqui local, mas pensar global, começar a olhar sim, o olhar de nós, né? Todos e todas, todos, sobre a visão de mundo que a gente possa ter, as situações que estão passando e fazer bancadas dando olhar em acontecimentos de, de agora, se fôssemos fazer. Então, conto com você para isso e com certeza vamos ligar para a Adna e a Rose a da Pai, Rose. pós semana, fica mais tranquilo, a gente vê o que é que ela tem de campanha para doação. A gente Pronto. já participa Ela criando aqui o já podcast traz. com uma É, parceria de criar uma campanha pronto. A de Pai tem um monte de campanhas aí que a comunidade ajuda e a gente está de portas abertas para continuar com as portas abertas para oferecer o melhor para o nosso público, com né? certeza. Bom, gente, nós ficamos. Agradecer, É, Ademar. ter Obrigada. alguma coisa para Obrigada falar? por só agradecer por esse momento, dizer que tem uma pessoa aqui em Maranguape que me deu esse significado, é a Fátima Braga. E hoje a Rose, que é a presidente da Paz. Então, são duas mulheres e com todo um corpo de gestores que a gente tem, a Laura, a Sara, né, a equipe técnica, administrativa, pedagógica, são excelentes profissionais. E o meu marido, né? O fazendeiro é o Que eu- agricultor. O agricultor. O né? agricultor, Que é Edinaldo Siberiano, que foi lindamente, entrevistado aqui por do nós. jeito maravilhoso, conduz essa relação muito linda. Que coisa linda. É, Bom te ver, bom estar aqui contigo, muita luz, muita fé, obrigada. sucesso, muita saúde para todos nós. A gente termina aqui com aquele velho grito. Valeu, editor, obrigado a todos. Corta!